Muita gente procura um celular barato para comprar, e o Samsung A07 é uma das opções que vem sendo mais vendidas recentemente. Mas será que ele é um celular bom mesmo? Nesse vídeo eu vou tentar tirar todas as dúvidas e falar se tem algum melhor que ele. Então confere aí a análise e os pontos positivos e negativos desse aparelho. Lançado entre o final de 2025 e o começo de 2026, o Samsung A07 é um celular que surpreendeu muita gente. Mesmo sendo um aparelho mais básico da linha de entrada da Samsung, esse modelo entrega um custo-benefício muito bom pelo seu preço. Inclusive, já falando aí do preço, ele é o primeiro diferencial desse modelo. Você encontra o Samsung Galaxy A07 para comprar aí na faixa dos R$800. Isso na versão com 8 GB de memória RAM. Já na versão com 4 GB ele custa ainda menos, chegando aí na faixa dos R$600. Porém, apesar dos preços já serem bons, esse é um celular que entra muito em promoção. O de 8 GB, por exemplo, já apareceu por até R$590 em algumas lojas. Inclusive, se você quiser, segue lá o nosso grupo de promoção para receber essa e outras ofertas quando tiver. Então, entre as duas versões do A07, a que vale mais a pena com certeza é a de 8 GB de memória RAM com 256 de armazenamento. Já a versão de 4 GB de memória vai atender bem quem quer um aparelho bem simples para fazer só as tarefas básicas como mensagens ou redes sociais. O restante das especificações é igual nos dois modelos, então se a diferença de preço entre eles tiver até uns R$200 no máximo, acaba valendo bem mais a pena pegar o de 8 GB de memória, que tem um desempenho bem melhor. E falando no desempenho, o Samsung A07 também se destaca nisso. Tendo um processador MediaTek Helio G99, esse celular dá conta de rodar todos os aplicativos sem travar e aguenta também quase todos os jogos sem problemas. E falando agora do design da construção, o Galaxy A07 tem um visual limpo, sem muitos detalhes, porém é bonito, tendo uma construção toda feita em plástico, com bordas retas e cantos arredondados. Ele é um celular que tem um tamanho bom e fica firme na mão. O único detalhe é que a parte de trás, como tem um acabamento brilhante feito em plástico, acaba sujando muito fácil e acumula aí várias marcas de dedo e poeira. Então o ideal é você usar ele sempre com uma capinha para evitar isso. E na parte da proteção, o A07 tem certificação IP54, sendo resistente a respingos de água, porém não pode molhar muito e nem deixar submerso na água. Já a tela desse modelo tem um tamanho de 6,7 polegadas e é feita em painel LCD do tipo PLS, que tem as cores e o brilho um pouco mais suaves, porém a qualidade de imagem ainda assim é boa, tendo uma taxa de atualização de 90 Hz e resolução que é só HD+. Não chega a ser num nível de Full HD e muito menos tem a qualidade de um OLED, mas ainda assim as imagens vão atender bem se você não for tão exigente. O único detalhe é que no sol o brilho dele realmente não é tão forte e a borda da tela é um pouco grande, principalmente na parte de baixo. Mas tirando isso é uma tela ok que vai atender bem a maioria das pessoas. E falando agora sobre as câmeras, o Galaxy A07 entrega uma qualidade até que boa pelo preço, principalmente para fotos com a câmera traseira, que tem 50 megapixels na lente principal e vem com um segundo sensor que serve aí para auxiliar no modo retrato. Apesar de ser uma câmera básica, as fotos ficam bem boas, principalmente durante o dia. Já à noite ou com pouca iluminação, ele perde um pouco a qualidade. E sobre a câmera frontal, ela vem com 8 megapixels e também tem uma qualidade bem básica, que acaba perdendo um pouco da textura e detalhamento nas fotos. E se a sua intenção for gravar vídeos, ele não é o ideal, até que abre um galho para quem não é tão exigente, mas grava somente a 30 fps, em resolução Full HD, e não tem nenhum tipo de estabilização de imagem. Já quando o assunto é a bateria, o Samsung A07 tem um desempenho honesto para a categoria, tendo uma capacidade de 5.000 mAh de bateria, que dura aí durante o dia todo e suporta carregamento de 25 watts, porém o carregador que vem com ele na caixa é só de 15 watts e leva aí por volta de 2 horas para carregar 100%. E na parte da conectividade e funções, o celular Samsung A07 é bom por um lado, mas tem alguns detalhes. Ele conta com recursos como leitor de digital no botão lateral, tem entrada P2 para fone de ouvido, entrada USB-C 2.0, tem slot para 2 chips e cartão de memória e é compatível com Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, além de ter também a função de rádio FM. Porém, ele não é compatível com a rede móvel 5G de celular e também não tem sistema NFC para pagamento por aproximação. Mas tirando esses detalhes, ele tem um conjunto equilibrado de recursos e ainda tem o diferencial de ter um sistema bem leve e fluido com o Android 15 e ter aí 6 anos de atualização garantida pela Samsung, o que dá uma boa durabilidade para o celular tanto em questão de segurança como de sistema. Então ele é um celular que consegue durar aí por bons anos.
E se a gente for comparar o Galaxy A07 com os principais concorrentes, na minha opinião seria um Moto G35 da Motorola, que já tem suporte a 5G, NFC e vem com uma tela de 120 Hz com resolução Full HD. E para quem quiser investir um pouco mais, o outro concorrente seria o Redmi Note 14 da Xiaomi, que já é um modelo um pouco acima no preço, mas acaba tendo um desempenho mais potente, além de uma tela AMOLED, carregamento mais rápido e um conjunto de câmeras mais robusto. Porém, se o seu foco for mesmo um celular barato com bom custo-benefício, o A07 continua sim valendo a pena. Então, resumindo, os principais pontos positivos e negativos do Galaxy A07 são o preço, que é muito bom em relação aos concorrentes, além de sempre entrar em promoção, o fato dele ser um celular atual com lançamento recente, aí entre o final de 2025 e início de 2026, as atualizações, que são garantidas por 6 anos, também são um diferencial, o desempenho com um processador bom, que roda bem as tarefas e os jogos sem problemas, a tela, que é ok para quem não é tão exigente, porém ela só tem resolução HD e tem um brilho um pouco mais suave, a bateria dele que dura bem e aguenta durante todo o dia, e a proteção IP54, que é básica, mas honesta e já protege aí contra uma chuva leve, lembrando que não pode molhar muito ele. Já os pontos negativos são o fato dele não ter 5G e nem NFC, o carregamento, que é um pouco lento, junto com um carregador de 15 watts, que leva aí por volta de 2 horas para carregar 100%, o som dele, que não tem estéreo e nem graves definidos quando você escuta pelo alto-falante, a câmera, que é até boa para fotos durante o dia, mas à noite sofre se não tiver uma boa iluminação, e para vídeos a câmera só grava 30 fps e não tem nenhum tipo de estabilização de imagem. E o último ponto negativo é a construção em plástico brilhante, que acumula muitas marcas de sujeira atrás se você usar ele sem capinha. Mas tirando esses detalhes, a conclusão é que o Samsung A07 é sim um celular bom, seja para usar no dia a dia, para trabalhar ou até para jogar, tendo um bom conjunto pelo seu custo-benefício e atendendo bem aí quem não é tão exigente e busca um celular barato para usar ou dar de presente. Inclusive, quem for sair de um celular mais simples ou antigo vai achar o A07 uma nave. Então esse foi o nosso review do Samsung Galaxy A07, comenta aí o que você acha desse aparelho ou se tem algum celular que você acha melhor, que vale mais a pena. Por esse vídeo é isso então, valeu!